Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por esses momentos preciosos em que estamos na tua casa para te adorarmos. E neste momento oramos pelo teu servo, Senhor, que ele estará falando a tua palavra, ministrando a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar mais uma vez falando aos nossos corações, que possamos ser grandemente edificados, fortalecidos pela tua palavra, que possamos ver a nossa fé ser aumentada por meio da tua palavra, Senhor. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Os irmãos que podem tomar assento, em nome de Jesus, eu quero compartilhar uma pequena reflexão da palavra de Deus para a edificação da nossa fé. Livro do profeta Jeremias, capítulo 4, versículo 5 em diante. Jeremias, capítulo 4, a partir do verso 5. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito assim: anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai vós e entremos na cidade forte. Arvorai a bandeira para Sião, fugi para a salvação vossa. Não parei, porque eu trago o mal do norte, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor das nações. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da sua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados queridos irmãos, nós lemos um texto que se encontra no livro do profeta Jeremias, aproximadamente no ano 626, aonde o Senhor, por certo, ele vai vocacionar, ele vai chamar, ele vai habilitar, ele vai delegar e facultar a autoridade um personagem conhecido como Jeremias. Aproximadamente nesse tempo em que Israel, ou seja, Judá, Reino do Sul, estava em grande apostasia, em idolatria. E dentro desse contexto nós olhamos, na verdade, como o Senhor aqui, ele vai aproximadamente levantar esse homem, e o mesmo o qual recebemos da parte de Deus visões. Quando nós lemos aproximadamente no capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, a partir do versículo 1, aonde está escrito: palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um sacerdote que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Anatote era uma aldeia que ficava ao nordeste de Jerusalém, aproximadamente 6 quilômetros. Jeremias, ele não sabia que ainda na pré-adolescência, na juventude, ia ter um chamado de grande responsabilidade, de ser o arauto, de ser o portador das revelações. E o mesmo qual, sendo surpreendido por Deus, queria fazer resistência, porque ele sabia do peso da responsabilidade.
E quando nós olhamos, na verdade, o contexto histórico de Jeremias, ele, por certo, foi treinado para ser sacerdote, ainda porque o seu pai era sacerdote e ele queria seguir o modelo exemplar, se bem que o sacerdotalismo do seu pai estava denegrido e corrompido por causa, na verdade, da influência do pecado que tinha crescido assustadoramente. Portanto, Jeremias, na verdade, ele tinha aproximadamente os seus 18 anos, por aí, quando ele, o qual aqui, teve da parte do Senhor essa vocação. No capítulo 1 e o versículo 5 está escrito assim: antes que eu te formasse no ventre e te conheci, antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Deus, na verdade, ele, o qual, na sua presciência, ele sabia que Jeremias era um projeto para que pudesse entrar em cena no tempo certo e com a palavra certa. E, portanto, o Senhor, ele é muito esclarecedor para que pudesse consolar a Jeremias. Jeremias, você, na verdade, antes de vir à existência, eu já te conhecia. E antes de sair da madre, eu já trabalhei no processo de santificação na sua vida, para que você não viesse se corromper e não se contaminar. E eu te levantei como profeta, eu me responsabilizo pelo seu ministério. Se bem que Jeremias ia encontrar muita oposição, porque ele já começou no seu ministério com muita negatividade em sua época, porque não tem sido fácil para ele. Aproximadamente, amados queridos irmãos, nesse período em que o profeta Jeremias, aqui agora, que foi vocacionado pelo Senhor, a partir do capítulo 1 e no versículo 9 está escrito: e estendeu o Senhor a mão e tocou-me a boca e disse-me o Senhor: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, põe-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para derribar, para destruir e para arruinar, e também para edificar e para plantar. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vê Jeremias? Eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Olhamos, amados queridos irmãos, que para Jeremias não seria fácil exercer o ministério profético, até porque, na verdade, ele tem sido um profeta tanto no palácio, mas também era um profeta no calabouço. No capítulo 1, olhamos aqui que o Senhor, na verdade, começa a o capacitar para que assim ele pudesse estar preparado para exercer o teu ministério. No capítulo 1 e no versículo 19 está escrito: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. A garantia do seu ministério é que Deus estava com ele. E aqui ele sabia que ele estava blindado, e ele sabia que na proporção que ele liberasse a mensagem contundente, e a mensagem dele batia contra um pecado de Judá. E portanto nós sabemos que o profeta Jeremias aqui agora, além dele trazer e apresentar esses pronúncios, essa mensagem, havia muitos que de alguma forma queriam definir as limitações do teu ministério, e até mesmo entre as camadas da sociedade.
porque a mensagem de Jeremias era uma mensagem severa, embora conhecido ele como o profeta das lágrimas, o profeta do pranto. Mas ele não poderia fazer resistência, porque ele, na verdade, era, além de ser um profeta, um arauto, um representante, um embaixador, ele sabia que o Senhor estaria com ele em meio a alguma pressão psicológica. Sabemos, queridos irmãos, que no capítulo 1, na verdade, aqui, olhamos que o Senhor vai motivar, vai encorajar a ele. Nós olhamos que o profeta Jeremias, na verdade, ele não teve muitos amigos em sua época, a não ser o personagem Baruque, que era escriba, e o mesmo elaborava as profecias, porque Jeremias, ele tem sido um profeta literário, porque tem profeta orais e profeta literário. Ele também teve a possibilidade de narrar, e também Baruque aqui narrava as suas profecias. A partir do capítulo 2 do livro do profeta Jeremias, e o versículo primeiro: veio a minha palavra do Senhor dizendo, vai, clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência, da tua mocidade, do amor dos teus desposório, quando andava após mim no deserto, numa terra que não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, era a primícia da sua novidade. Todos que devorava era tido ocupado, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Deus aqui, ele está lembrando do relacionamento, lembrando da santidade, lembrando que quando, na verdade, Israel ainda transitando o deserto, ainda indefeso, mas Deus dava o livramento. O profeta aqui está lamentando sobre a finalidade, sobre a retribuição dos filhos de Israel, que começou adorando, começou tendo uma vida consagrada, começou tendo um grande relacionamento para com o Senhor Deus. Então o Senhor aqui está trazendo na personalidade, na memória do profeta Jeremias. Vai lá, Jeremias, e diga para a casa de Judá: eu me lembro que quando ainda você estava na fase de crescimento espiritual, estava na fase de uma vida consagrada, uma vida de santidade, e todo quantos na verdade se levantava, eu pelejava, eu dava o livramento, eu prevalecia, abatia os teus inimigos. Agora vocês estão retribuindo com uma traição, um adultério espiritual. Se você continuar lendo o texto, no capítulo 2, a partir do versículo 8 está escrito: o sacerdote não dissera onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal. Aqui olhamos o desvio espiritual, o adultério espiritual, a traição. Então olhamos que ele estava atribuindo tudo aquilo que Deus fez para com ele, a adoração a Baal. E aqui o Senhor, ele começa, na verdade, a trabalhar com a classe, que é chamada classe eclesiástica. Quando fala do sacerdote, é aquele que é o representante. O sacerdote era a referência. O sacerdote tornou-se leviano. E o que se tratava da lei, na verdade, ele perdeu
um relacionamento, já não ensinava a lei. E os profetas, quem sabe, recebeu propina, caiu na apostasia, deixou ser influenciado pela corrupção. E Deus está dizendo: eu me lembro que quando vocês ainda era santidade, eu me lembro do relacionamento, eu me lembro da consagração, eu me lembro da verdadeira adoração, eu me lembro de tudo aquilo que vocês na verdade faziam para mim. Quando nós lemos Apocalipse no capítulo 2 e no versículo 4, aonde o Senhor Jesus exorta a igreja de Éfeso, dizendo: tenho contudo contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Arrependa-te, lembra-te onde caiu e volta a praticar as mesmas obras. Esse texto aqui, amados queridos, antes de Deus venha manifestar a manifestação da iminência da tua ira, primeiro Deus levanta o profeta. Fará, Jeremias, você vai de verdade pregar a um povo de consciência cauterizada, você vai anunciar, você vai denunciar contra o pecado também. Mas lembra-te, Jeremias, que esse povo, na verdade, não vão querer se arrepender dos seus pecados. Aí quando nós lemos o capítulo 4, a partir do versículo 5, na introdução: anunciai em Judá e fazer ouvir em Jerusalém. Olha, o Senhor Deus aqui está falando para com Jeremias: você vai anunciar. Mas primeiro, geograficamente, você vai começar por todo o Judá. Você, na verdade, aqui tem a responsabilidade para que possa anunciar o que há de acontecer. Você vai anunciar para que, quem sabe, alguém possa reconhecer, se arrepender e que possa alcançar o perdão e a misericórdia. Mas antes, Jeremias, que eu venha, na verdade, aqui manifestar minha ira sobre ele, primeiro anuncia. Isso aqui está associado com o caráter do amor de Deus. Porque, amados queridos irmãos, nós sabemos que Judá, rei do sul, e depois Jerusalém era a capital. Você vai começar por Judá e depois você vai concluir aonde? Na capital, Jerusalém. Dizei, tocai a trombeta, gritai em alta voz, dizendo: entremos na cidade forte. A trombeta para tocar tem que ser o profeta. Aquele que vai anunciar é alguém representante, é alguém com uma notícia, é alguém que está trazendo uma revelação da parte do Senhor, o que há de acontecer. Antes que aconteça aquilo que é imprescindível, aquilo qual na verdade surpreende a existência humana, o Senhor manda anunciar para que possa tocar a trombeta. Porque quando alguém toca a trombeta, que é o atalaia, este o qual está trazendo aqui ao povo uma advertência. E essa advertência é para que o povo venha despertar. Aleluia, Jesus. Despertar. Despertar. Oh, glória. Arrolar a bandeira para Sião e fugir para a salvação nossa. Aleluia, Jesus. A preocupação de Deus aqui é com essa parte soterológica, a salvação nossa. Por quê? O desejo de Deus é salvar a todos. Mesmo Deus está declarando. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Fugir para a salvação. Deus não está anulando aqui, amado, o livre-arbítrio do homem. Quando alguém, na verdade, aqui manda propagar, tocar a trombeta, porque o propósito de Deus é que ele tem pressa, é para a salvação vossa. Porque o desejo de Deus era o quê? Salvar.
Deus, ele queria que o povo viesse o quê? Reconhecer a gravidade do seu pecado, se arrepender dos seus pecados e se preocupar com a tua salvação. Porque o próprio Deus já tinha denunciado, dizendo: olha, você vai propagar, anunciar, porque eu já levantei o mal que vem do norte. É que você entenda que essa mensagem aqui não só aplica para lá. Essa mensagem aqui está aplicando nesses últimos dias também. Por quê? Porque o profeta aqui ele é muito categórico a verbalizar, dizendo: fugir para a salvação vossa. Porque a salvação começa com Deus. Pela graça sois salvo. Mas eu quero te dizer que a salvação ela é universal, mas não é universalista. Portanto, amados queridos irmãos, quando o profeta Jeremias ele declara dizendo aqui: fugir para a salvação vossa, é porque o interesse de Deus é o quê? É para que eles pudessem ser salvos. É para que eles pudessem alcançar o quê? A salvação. Aleluia, Jesus. Quem lê 1 Timóteo capítulo 2 e o verso 4 está escrito que quer que todo homem seja salvo. Quem lê Isaías 45, 22, está escrito: olhai para mim e sede salvo todo o termo da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então nós sabemos que o interesse de Deus é salvar todo. A mensagem que nós pregamos é o quê? É a mensagem da salvação. E aqui olhamos no versículo 7. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Ele já partiu e saiu do seu lugar. Já um leão subiu da sua ramada. Amados queridos, nós sabemos que a palavra é figurada, mas para comunicar uma verdade, que esse leão, tipologicamente, aqui na verdade, é o diabo. Só que o texto, dentro do contexto, fala de Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ao tempo determinado, ele viria na proporção de quê? De invadir Judá e Jerusalém. E o profeta da esperança, Jeremias, aqui, que não se limitava a descortinar a verdade de Deus, além de ele pregar, assim diz o Senhor, a face raivosa, e constantemente ele pregando, só que o povo estava andando a passo largo, e o povo estava alimentando a falsa esperança, dizendo que Deus não ia subjugar o povo, e nem o povo ia para o cativeiro. Mas só que Deus, ele faz o quê? Ele antecipa. Deus levanta o profeta aqui, e Deus aqui fala para Jeremias: você tem que anunciar, fala para que eles possam fugir, fala para que eles possam, na verdade, alcançar a salvação, porque já um leão subiu da sua ramada. E ele fala: um destruidor das nações. Quem vai se levantar como destruidor das nações, amado? A princípio, ele vem com a propagação de quê? De paz. Mas um leão já subiu da sua ramada. Um destruidor. Eita. E o Senhor está divertindo a tua igreja. Aleluia. Para que possa, na verdade, fugir para a salvação. Ou seja, se preocupar com a tua salvação. Porque muitos não estão preocupados com a tua salvação. Se você levantar uma estatística, você vai entender que muitos não estão preocupando com a tua salvação. Se você ler Hebreus capítulo 2, 3, está escrito: como escaparemos nós se não atentar para uma tão grande salvação? Aleluia. Porque a salvação ela é grandiosa.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E às vezes nós temos que fazer uma avaliação, como é que está a nossa salvação diante de Deus. Como é que está a nossa vida diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. O destruidor da nação já partiu e saiu do seu lugar para fazer da sua terra uma desolação, a fim que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite sobre ela. Então, olhando aqui, amados queridos, que esse leão já partiu. E se esse leão ele já partiu, saiu da sua ramada, e ele na verdade tinha ganhado notoriedade, conhecido como destruidor. Se ele é destruidor, no teu vocabulário não tem misericórdia. Eu faço uma pergunta: o diabo tem misericórdia? Não tem, né, pastor? Ele não tem misericórdia. Aleluia. E aonde nós devemos o que? Se preocupar. Glória a Deus. Aí o versículo 8: por isso cingimos no pano de saco, lamentai, uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. A Bíblia diz, amados queridos irmãos, que Deus, ele tem vários tipos de ira. Deus tem a sua ira eterna, que é o inferno. Em Provérbios, no capítulo 15, 24, para os entendidos o caminho da vida é para cima, para que se livre do inferno que fica embaixo. Em Provérbios, no capítulo 27, 20, está escrito que o inferno nunca se farta. Em Mateus, capítulo 23, versículo 33, está escrito: serpente, raça de víbora, quem vos livrará da condenação do inferno? Foi Jesus que disse isso, falando para a classe dos fariseus. Em Mateus capítulo 11, no versículo 20, está escrito que o Senhor Jesus começou a lançar em rosto sobre a cidade, que ele operou mais milagre e não se arrependeram. Aí Jesus disse: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se ti se não operasse milagre, quem que foi operar há muito tempo tinha se arrependido de panos de saco. Ai de ti, aleluia, Cafarnaum, que eleva-se até o céu, contudo descerá até o inferno. Porque se os milagres que operou em Sodoma e Gomorra operassem em ti, há muito tempo tinha se convertido. Jesus, ele falou mais do inferno que os céus. E tem muitos que pensam que Deus não tem coragem de lançar o homem do inferno. Quem lê Mateus capítulo 10, 28, está escrito: não tema queimar o corpo que não sabe fazer com a alma, mas temer a Deus, que além de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno, que é a parte imaterial, que o homem é tricotômico, né? Corpo, alma e espírito. É por isso que lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 22, está escrito: para que na verdade o Senhor Deus, ele vos santifica tudo e todo, vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservado para a vinda de vosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O processo da santificação começa não de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Espírito, alma e corpo. E a Bíblia diz o que? Lá em 1 João, o capítulo 2, no versículo 15: não ameis o mundo, e nem o que o mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo, senão a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí ele diz: filhinho, é já a última hora. Oh glória, aleluia. O que é concupiscência, amado? É um desejo desenfreado. Então isso procede do mundo. Quem é que está por trás desse sistema? O diabo. O diabo, de alguma forma, ele procura subjugar as vidas para que ele não alcance a salvação. Mas a palavra é esta: fugir para a salvação vossa. Oh, glória. Aleluia. Observem, amados queridos irmãos,
que no capítulo 5 de Jeremias, no versículo 1, daí volta às ruas de Jerusalém, vede agora informai, buscai pelas praças e vede, achai alguém, o homem que pratica justiça, ou busque a verdade, e eu vos perdoarei. Glória a Jesus. Jeremias começou a fazer o seu itinerário e não achou ninguém, nem que praticasse justiça, nem que falasse a verdade. Todos estavam o quê? Corrompido. Olha o interesse de Deus para a salvação. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 5, no versículo 14: portanto, assim diz o Senhor, Deus do deserto, porquanto disse que tal palavra, eis que converterei a minha palavra na tua boca como fogo, e este povo como lenha. Olha o peso, amado, queridos irmãos, da palavra de Deus. A palavra de Jeremias, que era a palavra de Deus, era como fogo, e o povo era como o quê? Como lenha. Aí no capítulo 6, no versículo 1, mais uma vez, fugir para a salvação vossa. Você vê que Deus, amado, Ele insiste e persiste. Às vezes nós é assim, né? Pregamos o evangelho, nós insiste e persiste. Mas tem muito que não estão dando credibilidade na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é para a salvação nossa. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Mas a comunidade estava tão com a consciência cauterizada, mano, que eles tinham até mesmo nojo da palavra de Deus. Jeremias capítulo 6, verso 10 está escrito assim, ó: a quem falarei e testemunharei, para que ouça, eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, não pode ouvir, eis que a palavra do Senhor é para eles coisas vergonhosas, não gosta dela. Meu Deus. É o que está acontecendo nesses últimos dias. Nós pregamos, mas para muitos a palavra de Deus é vergonhosa. Eles não gostam. Às vezes Deus ele não quer que nós venhamos insistir com alguém que não gosta da palavra de Deus. É por isso que o salmista no Salmo 4 e o verso 2, ele diz: até quando amareis a mentira e buscareis a vaidade? Então todo aquele que faz parte da comunidade das trevas, ele não gosta da palavra de Deus. Eles não têm prazer de ouvir a palavra do Senhor Deus. E no capítulo 7 de Jeremias, no versículo 23, está escrito assim: mas isto te ordenei dizendo, aí ouvindo a minha voz, eu serei o vosso Deus, e vos será o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que eu vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas acharam seus próprios conselhos no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Desde o dia que vosso pai saíra da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, profetas, todos os dias, madrugando e enviando, mas não deram ouvido, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram-se a sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais. Você vê, Deus aqui, Ele está declarando para com o povo, para que eles pudessem reconhecer a gravidade do seu pecado, tomar um posicionamento, se arrepender e alcançar essa misericórdia e o perdão de Deus. Só que aqui Deus, Ele usando o profeta, e Deus madrugando, ensinando, levantando homens cheios do Espírito Santo, mas mesmo assim eles não deram ouvido. Então era um povo que? Obstinado. Era um povo aqui que não queria se comprometer com arrependimento. Era um povo aqui que caiu na apostasia. Agora existe o que? A lei da semeadura. Lá em Gálatas capítulo 6, verso 7 está escrito: de Deus não se deixa se escarnecer. Tudo aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Quem semeia para a carne vai colher a corrupção, mas quem semeia para o Espírito vai colher a vida eterna. Oh, aleluia, Jesus. É a lei da semeadura. Meu Deus. E para você ver, quando nós lemos aqui no capítulo 7, glória a Deus, Glória a Jesus.
Aleluia. E o versículo 16: Tu, pois, não olhe por este povo, nem levante por ele clamor, porque eu não ouvi. Imagina, mano, o próprio Deus falando para Jeremias: não perca tempo, Jeremias, com quem não quer nada comigo. Não orem. Aleluia. Deus fiel, Oh, aleluia. bendito seja o nome do Senhor, mano. Glória a Deus. Eu fico analisando que não só no capítulo 7, mas também no capítulo 11, mais uma vez, Jeremias está orando pelo povo. E para você ver que o próprio Deus, Jeremias, você não vê o que é que esse povo está fazendo? Os filhos, na verdade, põem a lenha, as mulheres amassam o bolo e os pais vão acender o fogo para oferecer o quê? Sacrifício para a rainha do céu, a entidade das trevas. Né? E você fica perdendo o seu tempo com pessoa que não quer nada. Uma pessoa que, na verdade, já tem encontra uma consciência cauterizada, Jeremias, aqui. E para você ver, amado, que ele é conhecido como profeta das lágrimas, das lamentações. Porque a finalidade. E Jeremias foi testemunho ocular de tudo o que aconteceu. Quando ele denunciou contra o pecado, ele falou: ó, vai vir o cativeiro. Olha, vai vir a espada. Olha, o sangue vai ser derramado. Ó, os muros serão derrubados. O templo será demolido. Jerusalém, na verdade, vai ficar na miséria e vai passar por um grande colapso. E a palavra de Deus não cai por terra, mano. E também, depois que ele foi para o cativeiro aqui, é bem verdade, louvado seja o nome do Senhor, que ali muitos morreram. Mas Jeremias, quando ele presenciou aquilo, ele viu que a palavra de Deus cumpriu-se, porque a palavra de Deus não cai por terra. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Mas o que nós devemos a cada dia se preocupar, amados queridos irmãos, nesses últimos dias, é com a nossa salvação. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Os irmãos ficam com essa reflexão da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, pastor. Obrigado pela oportunidade. Glória a Jesus. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Aleluia. A palavra que é digna de toda aceitação. Glória a Jesus. Nos guardar no nosso coração. Glória a Deus. Sair para a nossa casa só meditando o que Deus falou conosco. Nesse momento vamos estar apresentando agora a semana de missões, os nossos lares, as nossas vidas, amém? Pedindo a presença de Deus sobre cada um de nós, para que Deus continue abençoando essa igreja, prosperando. E a palavra do Senhor diz: se quiserdes, comereis o bem dessa terra. Se eu quiser e você quiser, pode ter certeza, as mãos do Senhor estão estendidas. É 8h30 agora, amém? Vamos conversar com Deus. Daqui a pouco vamos estar ouvindo os irmãos, aleluia, as irmãs recitar os versículos. Todos orem pela semana missionária, orem pelo celular, presente a mocidade, aqueles que ainda se encontram fracos na fé, para que Deus tenha misericórdia. Amém, irmão? Ora pelas crianças, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Eu quero agradecer, Senhor, por esta oportunidade de nós aqui estarmos na Tua presença, para buscar o Senhor, meu Pai, pela Sua palavra que mais uma vez nessa noite nos repreendeu, chamou nossa atenção para que nós possamos entender e compreender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ti. O Senhor trouxe a nossa consciência a revelação da palavra da verdade, falando com cada um de nós, meu Pai, aleluia. Pois a Tua palavra diz que para os entendidos o céu fica para cima, para que se desvie do abismo que fica para baixo. Oh Deus eterno, Deus bendito, eu lhe agradeço por às vezes me dar força e graça para vir a esta casa nesta noite, para orar, buscar a Sua face, pois eu ouvi a Tua palavra, Senhor, aleluia, que o Senhor pediu para esta igreja ter relacionamento contigo. O Senhor pediu para a igreja descer, buscar, se converter, que o
Senhor iria fazer grandes coisas em nossa vida. Aleluia. Eu creio na tua palavra que não volta vazia. Eu creio na tua palavra, Senhor, que não cai por terra. A tua palavra que atravessa o século do século do século. Glória a Deus, Aleluia. aleluia, Jesus. Deus, segura na mão Glória a deste Deus. irmão. Aleluia. Aleluia, está servo, que quem sabe está sem